Você acredita mesmo que a empresa privada Cartel OAB tem poder legal, legítimo, para impedir um profissional de trabalhar, ainda que formado e diplomado pelo governo federal MEC, no grau de bacharel em Direito, advogado que é por direito, segundo o Ministério Público Federal de Pernambuco? E se eu te mostrar uma tese jurídica afirmando que o ato que deu origem, que delegou essa fiscalização a essa empresa privada, foi revogado? E se essa exigência estiver em conflito direto com a Lei 9394/96, de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB do MEC, especialmente o seu artigo 43, inciso 2 e artigo 48, que regula os diplomas reconhecidos pelo governo federal MEC, e sim, que veio para dar cumprimento à parte final do inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal de 88. Vamos aos fatos que o sistema prefere esconder numa caixa preta, prefere não discutir. Eu sou Jorge Aré e este é o canal Poder Sem Limite. E sem mais delongas, vamos pro vídeo. A Ordem dos Advogados foi criada pelo Decreto número 19.408 de 1930. Acontece que, em 18 de janeiro de 1991, o então presidente Fernando Collor editou o Decreto número 11. De acordo com essa perspectiva jurídica, o referido decreto revogou expressamente o ato de constituição da Ordem dos Advogados. Com isso, ela passou a atuar, no plano prático e formal, sob a estrutura de uma empresa privada, configurando, na visão defendida, um verdadeiro cartel que fatura por ano bilhões de reais, sem nenhuma fiscalização pública. Se o ato de criação foi revogado, a pergunta é inevitável. A empresa privada Cartel OAB foi validamente, legalmente recriada depois disso na forma que era, como uma autarquia federal? Diante dessa revogação do ato de criação, surge o questionamento inevitável. A Ordem dos Advogados do Brasil chegou a ser legal e validamente recriada como autarquia federal? A resposta do Supremo Tribunal Federal é clara ao definir que a entidade agora possui natureza privada, sem vínculo direto com a administração pública. Na ausência de uma lei específica que a tenha constituído formalmente, ela opera como uma empresa privada, como um sindicato, como uma associação corporativa de representação privada para os inscritos em seus quadros, tendo recebido do poder público tão somente a delegação para fiscalizar a advocacia. Contudo, com o passar do tempo e movidas por interesses dos três poderes da República, questionáveis, as próprias instâncias do Estado permitiram que essa estrutura ganhasse proporções desmedidas, passando a impactar e corroer como um câncer as instituições públicas e a sociedade. Quanto aos que apontam a Lei 8.096/1994, o Estatuto da Advocacia, como fundamento, cumpre destacar o próprio conceito de estatuto. Trata-se de um regimento interno destinado exclusivamente a reger os membros filiados de uma entidade, e não de um instrumento apto a criar, recriar ou fundar uma instituição perante toda a sociedade. O vídeo sustenta que o ponto central da ilegalidade da empresa privada Cartel OAB está na evidente contradição entre sua natureza jurídica e o Estatuto da Advocacia. A ideia principal é: se o STF afirma que a empresa privada Cartel OAB não possui vínculo comum com a administração pública federal e não é uma autarquia, seria ilegal o Congresso Nacional ter criado, por lei federal, um estatuto para reger uma entidade tratada como privada pelo próprio STF. Pelo raciocínio do discurso, estatuto de entidade privada, sindicato, associação ou empresa deve obrigatoriamente ser elaborado internamente pela própria categoria e aprovado pelos seus filiados em Assembleia Geral, e não imposto por lei federal. O vídeo diz que a empresa privada Cartel OAB é um sindicato, uma associação de trabalhadores, no caso de advogados. Uma padaria, uma empresa como o Boticário ou qualquer entidade privada não pediria ao Congresso Nacional que elaborasse seu regimento interno. O
o seu estatuto. O argumento mais repetido é que o estatuto da empresa privada Cartel OAB não foi produzido diretamente pelos trabalhadores advogados em Assembleia Geral, razão pela qual o vídeo defende que os advogados não devem se submeter a ele. Para o discurso, se a categoria dos advogados não participou da elaboração e aprovação do estatuto, então esse estatuto não representaria legitimamente e nem legalmente a vontade dos advogados filiados. A comparação usada como reforço é a Lei 8.112/1990. O Estatuto dos Servidores Públicos Federais faz sentido como lei federal porque regula servidores da União, da Administração Pública Federal. Já o Estatuto da Empresa Privada Cartel OAB, segundo o autor do vídeo, não tem a mesma lógica, pois regula uma empresa privada que o próprio STF não trata como autarquia federal da administração pública. Ainda para ficar mais picante o vídeo, a empresa privada Cartel OAB usa o nome Conselho Federal na sua denominação de forma criminosamente, com o intuito de intimidação, de confundir a cabeça da sociedade brasileira e até mesmo dos próprios advogados desavindos nela filiados, induzindo a pensarem que trata-se de um conselho de classe, de um conselho federal de classe, quando na verdade não passa de uma empresa privada, de uma associação, de um sindicato corporativo privado. Diante do questionamento comum sobre a existência da lei de 8.906, o Estatuto da Advocacia, a resposta reside na própria natureza do termo estatuto. Um estatuto nada mais é do que um regimento interno criado para disciplinar os integrantes inscritos nos quadros de uma organização. Por ter esse caráter restrito, ele se aplica exclusivamente aos membros de uma associação, sindicato ou empresa, jamais alcançando os cidadãos que a ela não pertencem. Em resumo, um regimento interno não funda, recria ou institui nada. Limita-se estritamente a reger as condutas de seus próprios afiliados. Surpreendentemente, para que o regimento ou estatuto de qualquer classe trabalhadora, como a dos advogados, possua validade e legitimidade jurídica, ele precisa nascer de uma comissão eleita diretamente em Assembleia Geral. Além disso, sua aprovação ou eventual alteração depende do aval dessa mesma Assembleia, devendo ser subsequentemente registrado no cartório competente. Ora, reflitamos. Se o próprio STF reconhece que a OAB não possui vínculo com a administração pública e atua como uma entidade privada, por qual razão o Poder Legislativo se ocupou em elaborar um estatuto federal para uma instituição de natureza privada? Mais do que isso, como um regimento dessa ordem pôde ser imposto à categoria dos advogados sem qualquer participação dos próprios profissionais na sua elaboração ou aprovação, considerando que essas regras dizem respeito exclusivamente a eles? Vejam, o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADI 3026, afirmou que a empresa privada OAB possui natureza jurídica de direito privado. Mas, para blindar esse cartel OAB, e aqui reside um segredo, guardado a 7 chaves numa caixa preta, sabe-se Deus por quê, o STF legislou ilegalmente, usurpando função do Poder Legislativo para criar uma terceira categoria de pessoa jurídica alienígena no nosso ordenamento jurídico empresarial comercial. Em todo o planeta Terra, existem apenas 2 pessoas jurídicas. Ou é pessoa jurídica de direito público, ou é pessoa jurídica de direito privado. Alguém já ouviu falar que exista em algum país do mundo uma terceira categoria de pessoa jurídica, tipo pessoa jurídica de direito sui generis, pessoa jurídica de direito misto, pessoa jurídica de direito singular, etc. Ou seja, a empresa privada Cartel OAB não é autarquia federal e, portanto, se submete ao mesmo regime típico da administração pública, como contratar seus empregados por concurso público, fazer licitação e, embora usufrua de verbas públicas ao ser desobrigada de pagar tributos, não se submete ao crivo do TCU.
E aqui tem o crime gravíssimo praticado pelo cartel OAB, com o aval do STF. Se esse cartel deixar de pagar tributos, ou seja, esse dinheiro fica no seu caixa, é público que remete ao TCU. Mas sabe-se Deus por quê? O STF blindou também os bilhões de reais que esse cartel fatura por ano, da fiscalização do TCU. Então vem a pergunta: se a empresa privada cartel OAB não é uma autarquia federal, não tem nenhum vínculo com a administração pública, segundo o STF, como esse cartel pode exercer poder de império sobre os qualificados, formados e diplomados pelo governo federal MEC no grau de bacharel em Direito, advogados que são por direito, segundo o Ministério Público Federal de Pernambuco? Poder de império é poder típico do Estado, da União, estados e municípios. É o poder de restringir, fiscalizar, punir e limitar direitos, com previsão na Constituição Federal e no direito administrativo. Uma empresa privada pode criar uma barreira profissional contra quem já recebeu diploma reconhecido pelo governo federal MEC, por meio de lei federal, no caso em tela a LDB 9394/96. Agora entra o ponto mais forte: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB. A LDB, nos artigos 43, inciso 2 e 48, que veio para dar cumprimento ao mandamento da segunda parte do inciso 13 do artigo 5º da CF 88, trata da formação superior e da validade dos diplomas expedidos pelo governo federal por meio de instituições reconhecidas pelo MEC, corroborado pela Lei 1206/2012, que obriga a menção nos diplomas de nível superior o nome da profissão para se atribuir o gênero e o grau, no caso, profissão, médico. Gênero, médico ou médica. Grau, bacharel em medicina. Profissão, engenheiro. Gênero, engenheira ou engenheiro. Grau, bacharel em engenharia. Profissão, advogado. Gênero, advogada ou advogada. Grau, bacharel em direito, etc. A tese é simples. Se o diploma é reconhecido pelo governo federal MEC, ele comprova formação superior e habilitação acadêmica para o mercado de trabalho. Ademais, o MPF de Pernambuco já se manifestou, dizendo que todo formado no grau de bacharel direito é sim advogado, não podendo exercer a profissão enquanto carecer de licença legal. A pergunta é: onde a LDB cria uma exceção, dizendo que apenas os formados no grau de bacharel em direito precisam de uma segunda chancela privada para trabalhar? Onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. O que a lei não proíbe é permitido. Observação para a Lei 8.906/94, já debatido neste vídeo. E tem mais. O artigo 133 da Constituição Federal de 88 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Vejam, a Constituição fala na profissão de advogado. Ela não diz que a empresa privada cartel OAB é indispensável para a sociedade ou para a administração da justiça. Portanto, a discussão não é emocional, é jurídica. Constitucional é institucional e sob o manto do controle de convencionalidade da Corte Interamericana de Direitos Humanos. O ponto é saber se uma empresa privada, sem natureza autárquica, pode impedir o exercício profissional de quem já foi qualificado, formado e diplomado pelo governo federal MEC por instituição de faculdades e universidades reconhecidas pelo governo federal, pelo Estado brasileiro. Está na hora de discutir, com seriedade, a legalidade dessa fiscalização sobre quem já é diplomado sob o manto da Constituição Federal de 88, pela LDB MEC-Lei 9.394/96, pela Lei I.265 de 2012 e demais instrumentos normativos. Você concorda com essa tese? Ou acha que a empresa privada cartel OAB pode continuar controlando o acesso à profissão de advogado como se ela fosse a proprietária da profissão com registro no INPI? Comenta aqui embaixo. Compartilhe este vídeo
e vamos levar essa discussão para onde ela precisa estar: no centro do debate nacional. Divulgue a campanha nacional pela criação do Conselho Federal de Advocacia, vinculado a uma autarquia federal, nos moldes das demais profissões oriundas do grau de bacharelado. Eu sou Jorge Aré e este é o canal Poder Sem Limite, sem maquiagem, sem anestesia, sem medo. Até o próximo vídeo.